esse algoritmo facilita dessa forma e dá ao projetista a sensibilidade, certo, de como aqueles parâmetros estão afetando. Então ele vai começar a projetar o equipamento, ele diz, opa, eu quero ver se eu consigo fazer, usar um transformador menor. Para eu usar um transformador menor, eu vou ter que botar uma carga, uma tensão inicial do capacitor mais baixa. Como é que essa tensão inicial, se eu diminuir essa tensão inicial, está afetando o meu estímulo? Então com esse algoritmo ele fica fácil de simular isso e obter essa resposta. Além disso, esse algoritmo possibilita a síntese de novas bobinas. Utilizando ele juntamente com o algoritmo de computação inteligente, algoritmos de busca, você pode simplesmente amarrar alguns parâmetros e estabelecer um perfil que você queira para a sua função de ativação. Eu quero que a minha função de ativação tenha esse formato daqui. Então você vai amarrar alguns parâmetros e o seu próprio sistema vai buscar, variando outros parâmetros, se aproximar daquela sua função. Se não conseguiu, ele trava algum deles quando chegou mais perto e vai variar outros valores. Então esse algoritmo de busca, ele possibilita isso, a síntese automática de novas bobinas. Mas se fosse fazer isso utilizando esse procedimento integral, não era viável, porque o cálculo ia demorar. Quanto mais bobinas ele vai adicionando, mais o cálculo vai ficando demorado. Então, ia tornar inviável. Então, para esse algoritmo, a primeira coisa que ele calcula é a indutância. No cálculo dessa indutância, aí estou só mostrando um corte de uma das bobinas, é um corte. E você vai ter a alta indutância e a indutância mútua entre as espiras. A alta indutância foi calculada para a bobina, no caso circular, de formas tabeladas, certo, que existem, e a indutância mútua pela forma de Neumann. Então, feito esse cálculo da indutância, ele vai calcular agora a corrente do meu circuito. Então, observe que aqui eu simplesmente estou chamando de chave eletrônica, porque mais na frente a gente vai falar realmente dela, mas simplesmente vai ter aqui, nessa parte do circuito, a carga do meu banco de capacitores, e no momento que eu tiver um pulso de controle, vai fechar essa chave eletrônica daqui, fazendo com que esse meu capacitor se descarregue por essa bobina. Então, na hora da descarga, eu vou ter simplesmente o circuito C, um R e um L. Então, o circuito RLC, cuja equação conhece essa equação diferencial dessa forma, e que pode dar a resposta de corrente do tipo sobreamortecido, subamortecido e um amortecimento crítico também, que a gente nem consideraria aqui, porque só com a combinação de valores de componentes que ia me dar esse amortecimento crítico. Então, na prática, vou utilizar. Então, calculado a indutância, depois a corrente, certo? Agora eu sei que tem que calcular a função de ativação, ou seja, o dx/dx, a função de ativação realmente. Nesse cálculo, para calcular, foi aquele formalismo em série que a gente deu, então tem que definir os polinômios de Legendre, os polinômios associados de Legendre, o cálculo da derivada temporal, o cálculo do campo elétrico, e todo esse procedimento a gente fez o que? Adotou um truncamento do cálculo quando a resolução chegou a 0,1%, ou seja, ele está calculando aquela função de ativação e sempre comparando o valor atual que ele está comparando com o valor anterior. Chegou a 0,1% de diferença, então ele estabilizou em 0,1%, ele considera que convergiu e termina o cálculo ali. Então, toda essa parte daí era o algoritmo de projeto. O algoritmo de validação, que na verdade se tornou quase um algoritmo só, mas é o quê? A minha função de ativação, ela vai servir como entrada para aquela minha equação diferencial do modelo de Hodgkin-Humphrey. Então eu vou colocar essa função de ativação como entrada e vou ver o potencial da membrana como se comporta. Então, a equação de forma discretizada virou essa equação daqui, aquela equação lá, da derivada entre o dx e dx. E nessa equação, os incrementos ΔX e ΔT são escolhidos no procedimento do algoritmo de forma a garantir a convergência dessa equação. Então, a gente define um deles, o ΔX e o ΔT são o quê? Se eu tenho o comprimento do meu neurônio, axônio do neurônio, você vai ter o ΔX, o comprimento total dele, incrementozinhos aqui ΔX. Então eu vou calcular em tais e tais incrementos. E durante quanto tempo? Certo? Então você vai ter um tempo que você vai calcular com incrementos também ΔT. Existe uma relação entre eles para convergir, senão esse sistema não vai divergir, não dá resultado. Nesses algoritmos, utilizamos uma bobina do tipo butterfly, com raio de 3 cm, a inclinação das espiras
fizemos várias simulações com ângulos variáveis. A posição dele continuava 1 centímetro abaixo da bobina. O número de espira, N, eram 10 voltas. Ele estava hoje, eram 10 voltas aqui em cada espira. E a corrente de pico era uma corrente de 6 kA. Com isso, a gente observa o que acontece. Quando o estímulo é não efetivo, o primeiro caso aqui. Quando o estímulo é não efetivo, ele, como a gente disse, aquela equação se comporta como equação de difusão. O que acontece? Na hora que eu dou o estímulo, aparece o artefato do estímulo e depois o potencial de membrana, que normalmente já é negativo, ele vai tender a se tornar mais positivo, mas ele vai, como equação de difusão, se voltar de novo para o equilíbrio. É aquele de lá. No de cá, o que acontece? O estímulo foi supralimiar, que a gente chama. Então ele passou do limiar necessário para gerar o potencial de ação. Então, na hora que dá o estímulo, ele tem um artefato do estímulo, só que o potencial, essa curva, é justamente o potencial de membrana. A diferença da tensão é a parte interna da célula com a parte externa. A diferença de potencial em relação a isso. E a gente vê que o potencial de membrana começou a aumentar e gerou uma forma de onda. Uma onda que se propagou, tanto para um lado como para o outro. Então, nesse primeiro caso, é um estímulo não efetivo. No segundo, um estímulo efetivo. Toda a simulação foi realizada no Matscad. E, baseado então agora, já tem um algoritmo de projeto, que é aquele que eu jogava todos os parâmetros do meu equipamento. O algoritmo de validação, que é o modelo de Hodgkin-Huggins. Utilizando essas duas coisas, aproveitamos para traçar umas curvas, que são as curvas de intensidade e duração. Essas curvas, elas servem como ferramentas para o projetista. Por quê? Elas me dizem, no meu estímulo que eu vou aplicar, qual intensidade mínima eu posso aplicar para uma determinada duração do estímulo, do pulso que eu fosse aplicar. Então, isso aí é interessante para o projetista. E para traçar essas curvas, fizemos mais um algoritmo, que é um algoritmo de busca, onde ele vai procurar esses pontos automaticamente. Então, como é que ele faz? A intensidade aqui a gente assumiu como se o meu estímulo são os pulsos de D e DT, de corrente, certo? Então, minha configuração de bobina está parada, está fixa. Então, aquela parte da função, que é separada da função. A parte temporal e a parte espacial. A parte temporal é que estamos usando como estímulo, a parte espacial está fixa. Aqui. E no algoritmo, escrever tudo ele, mas o que acontece? Eu simplesmente começava com uma determinada largura de estímulo, uma determinada amplitude. Via se era efetivo. Então, via se gerou ou não potencial de ação. Não é efetivo, então eu vou aumentando essa amplitude aqui, essa mesma largura, aumentando a amplitude. Passou a ser efetivo, então eu pego o meu primeiro ponto. Então, intensidade mínima, duração para aquela minha curva. Aí faço o quê? Agora eu vou diminuindo a intensidade, aumento a largura e vou diminuindo a intensidade, até ele deixar de ser efetivo. Deixou de ser efetivo, então aqui já é o mínimo que eu precisava. Aumento a largura e vou procurar outro valor. Então ele vai procurando a interação na minha curva. Intensidade e duração, que me deu, no caso, a gente usou um gráfico log, e essa curva que é uma curva inversa, uma função inversa. Então ele vai estar me mostrando aqui, se, por exemplo, eu for aplicar um pulso de 10 microsegundos de largura, a intensidade mínima que eu preciso, usando uma bobina de raio 1 centímetro, seria uma intensidade de 100, um DIDT, a taxa de variação da corrente, de 100 A por microsegundo. Para 10? Tá. 300. Então, essa curva me dá esse tipo de informação. Certo? E ela foi muito útil para a gente quando a gente tem um resultado que nós vamos falar daqui a pouco. Ele foi comprovado baseado nessas curvas, que é o efeito do truncamento.